Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell para mais uma aula de História para o oitavo ano. Hoje vai ser a corte portuguesa no Brasil, tá? Quando a família real vem para o Brasil, que vai ser o pontapé inicial para a independência do Brasil. Então vamos começar aí, tá? Antes da gente falar da chegada da família real aqui no Brasil, nós não podemos esquecer do seguinte. No período napoleônico, lá na França, certo? O Napoleão Bonaparte mandou, isso aí a gente está relembrando, né? O bloqueio continental, na qual ninguém podia comercializar com a Inglaterra. Sendo que os portugueses vão desobedecer isso, ainda mais que eles tinham um tratado de 1703, né? O tratado de Mentuem, tá? Tratado de Mentuem, onde os ingleses ficavam responsáveis por comprar toda a produção de vinho dos portugueses e os portugueses teriam que comprar as mercadorias manufaturadas de Portugal, ou dos ingleses, tá? Então Portugal vendia sua produção de vinho, tá? Para os ingleses e os ingleses vendiam as suas mercadorias manufaturadas. Claro que vocês podem ver aí que é um tratado na qual tem o interesse de uma classe, que é os que produzem vinho, tá? Então tá. Então a Portugal não vai obedecer isso, esse bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, como tinha prometido, os países que não obedecessem, eles iam invadir esse país. Então, com o apoio dos ingleses, Dom João, que é o príncipe regente, por quê? Porque sua mãe, Dona Maria I, está com problemas de doenças mentais, então ela não está em condições de reinar. Então, o filho dela, Dom João, príncipe, vai se tornar o príncipe regente, tá? Então, com o apoio da Inglaterra, certo? A corte, né, portuguesa vem toda para o Brasil. Eles saem de lá no final do ano de 1807. Para vocês terem uma ideia, quando eles estavam vindo para o Brasil, ainda teve uma calmaria, né, por alguns dias, que não tinha vento, já que a energia produzida para movimentar aquelas embarcações era o vento, e não tinha vento. Então o que vai acontecer? Com o tempo eles saem, certo, de Portugal e vêm em direção ao Brasil. Durante a viagem, para vocês terem ideia, isso é mais curiosidade, tem um surto de piolho, certo? Então, nesse surto de piolho, principalmente os homens, as mulheres tiveram que raspar a cabeça, tá? E diziam que tiveram até passar banho de porco na cabeça para matar os piolhos, tá? E as mulheres, para esconder a falta do cabelo, elas colocaram um turbante na cabeça. E sendo que quando eles chegaram aqui ao Brasil, certo? O pessoal que assistia a chegada da corte, certo? Tudo que acontecia como se fosse um pop-star, né? Pô, chegou a família real. E quando chegou aqui e viu as mulheres daqui da colônia, viram, né? Dona Maria, a Carlota Joaquina e as outras mulheres da corte descendo com turbante na cabeça, no outro dia toda a colônia estava as mulheres usando turbante, pensando que era uma moda europeia. Mas não, mal sabia elas que tinha sido um surto de piolho. Tá? Mas aí voltando aqui, Dom João VI, certo? Ele é protegido quando vem a corte, né? Vem várias embarcações e os ingleses ajudando nessa travessia aí do Atlântico. Sendo que Dom João VI, a sua embarcação, vai se perder das outras e de parar aqui, que na realidade eles queriam ir direto para o Rio de Janeiro, certo? Para a província do Rio de Janeiro. Só que eles foram parar lá na Bahia, tá? E quando eles chegaram lá na Bahia, ao desembarcar, Dom João VI, o primeiro decreto dele é abrir os portos para as nações amigas, que na realidade essas nações amigas era a Inglaterra, tá? E outra coisa, incrível que pareça,
Dom João ainda vai criar impostos, por exemplo. Outras manufaturas que quisessem entrar no Brasil, e até a própria portuguesa, tinha que pagar 24% de imposto. Já a inglesa, só 15%. Então, os ingleses, né, a mercadoria deles vão entrar muito mais barata aqui no Brasil. Tá? Ele abrindo os portos para as nações amigas, que na realidade é a Inglaterra, ele pega a embarcação e retorna e vem parar aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui ao chegar Dom João VI, ele vai fazer várias melhorias, mas às vezes a pessoa assim, pô, Dom João VI era bonzinho, né? Ele vai pegar, vai fazer e acontecer aqui no Brasil, porque ele vai criar várias coisas, como por exemplo a Biblioteca Real, vai criar a primeira fábrica de pólvora, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil. Então, isso tudo ele fez de bom? Mas ele fez isso no intuito de quê? De que a corte se sentisse como se estivesse em Lisboa, tá? Como se estivesse em Portugal. Então ele fez isso para dar um conforto para a corte, mas não para no intuito de desenvolver, tá? A colônia Brasil. Outra coisa também que vai acontecer é que com a entrada dessas manufaturas muito baratas, vamos botar assim, em relação às inglesas, né? Sendo uma mercadoria, entre aspas, né, mais barata do que as nacionais. Por quê? Porque alguns tentaram até montar manufaturas aqui no Brasil, até com autorização de Dom João VI, só que não foi à frente essa industrialização, porque não tinha como concorrer com os produtos ingleses. E assim essas manufaturas que vão ser criadas aqui no Brasil, as primeiras indústrias, não vai à frente, tá? Outra coisa também, os ingleses começaram a fazer uma pressão sobre Portugal. Por exemplo, os ingleses tinham uma boa relação com a Argentina, tá? E aquela região ali, que é o atual Uruguai, da Cisplatina, aquela região ali teve uma briga muito grande entre Portugal e os argentinos, né? As províncias Cisplatina, que era a atual Argentina, que vai lutar contra Portugal, que Portugal vai até vencer, tá? Mas vai haver uma pressão muito grande dos ingleses para que Dom João entregue aquela região ali. Sendo que Dom João não vai aceitar muito essa ideia da Inglaterra, não. Tanto é que ele vai fazer, o Dom João, ele vai criar o Reino Unido a Portugal e Algávias, tá? Então, agora, o Brasil não era só uma colônia, mas sim agora fazia parte do Reino de Portugal. Então, Portugal estava aqui no Brasil. Então, a vida, né, vai rolando aqui no Brasil, tudo bem. Quem não gosta muito daqui por exemplo, Carlota Joaquina, sua esposa. E outra coisa que vai acontecer, a Dona Maria I vai vir a falecer. E Dom João VI, Dom João, príncipe regente, ele vai ser agora coroado como Dom João VI. Aí sim, tanto é que ele é o único rei europeu a ser coroado na América ou fora da Europa. Tá? Então ele vai ser coroado aqui no Brasil como Dom João VI. Conforme o tempo vai passando, a era Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte, ele vai perder a guerra na Europa, né? Isso em 1815, e vai ter o Tratado de Viena, na qual, nesse tratado, dizia que era para que a família real portuguesa retornasse para Portugal, tá? Então João VI vai relutar, né, que vai ser o período joanino, ele vai relutar para retornar a Portugal, vai segurar um tempo, tá? E até que, por exemplo, aqui no Brasil vai ter com aquela guerra da Cisplatina, do qual Portugal vai ganhar essa guerra. Em Pernambuco, por exemplo, pelo o aumento dos impostos para custear essa guerra, os pernambucanos não vão gostar e vão tentar a independência. Tanto é que eles chegam até a entrar em contato
com autoridades estadunidenses, inglesas e argentina, tá? Ou da República Cisplatina, tá? Só que eles não têm um apoio e isso não vai muito à frente, não. Tanto é que Dom João ele vai lá e acaba com essa revolta, tá? E outra coisa, ele manda matar todos aqueles que eram líderes ou faziam parte ali daquela revolta, tá? Então, como no Tratado de Viena falava que Portugal tinha que voltar, Dom João VI vai relutar um pouco para isso e ainda vai ficar mais 6 anos aqui no Brasil. Mas na realidade ele não quis voltar porque ele ficou com medo, né, do Brasil se tornar independente. Então, antes dele partir para Portugal, isso em 1821, ele vai deixar seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Tanto é que dizem que ele falou que, meu filho, antes que alguém se aventure a pegar a coroa, né, não deixe que um aventureiro pegue, coloque a coroa sobre a sua cabeça. Então o pai, Dom João, já sabia que isso iria acontecer. Não tinha como adiar, né, que o Brasil se tornaria independente de Portugal, tá? Então, depois que teve uma revolta, a revolta do Porto, na qual os portugueses resolveram tomar conta, tá? Porque no Tratado de Viena de 1815 eles queriam que retornasse, Dom João relutou. Aí teve a revolta do Porto, na qual os próprios portugueses exigiram o retorno do rei para Portugal. Aí não teve mais jeito, Dom João VI, em 1821, ele vai retornar para Portugal, vai deixar seu filho aqui, Dom Pedro, né, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente aqui no Brasil, e ele retorna a Portugal, tá? Então é assim que acaba a primeira fase aí, da qual a família real chegou aqui em 1808, vai fazer várias transformações, tá, no Brasil colônia, vai desenvolver, vai criar, por exemplo, faculdades, vai criar, como eu tinha falado anteriormente, biblioteca real. Então, quer dizer, o Brasil de 1808 até 1821, tá, principalmente a capital, que era o Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro, vai desenvolver muito, tá? E aí Dom João retorna a Portugal, tá? E assim acaba o período, né, joanina no Brasil, tá?